Good morning, students. Hello, how are you? Welcome today to our English Live, November 19th, 2020, from 7:10 to 8 a.m. This is me, Johan, your English teacher, and let's see what we have today. Ok, pessoal. Sejam todos bem-vindos à live de inglês de hoje. Vale informar que esta live está sendo gravada e hoje nós temos uma proposta de leitura e interpretação, considerando que a atividade avaliativa que passei para vocês e que se encerra nesta sexta-feira, dia 20, ela trabalha interpretação de texto. Então nós vamos trazer também nessa atividade uma interpretação de texto para a gente poder fazer. Então, vamos ler primeiro a atividade, né? Today, 54% of the world's population lives in urban areas. Então, a informação que o texto traz aqui. Hoje, 54% da world's population, caso possessivo, população do mundo. Esse apóstrofo S aí do world não é o verbo to be is. Ele é o caso possessivo, ele vai indicar posse aí. Entendeu? Então, população do mundo. 54% da população do mundo mora em áreas urbanas. A proportion that is expected to increase to 66%. Um minutinho. Então, 50% da população mundial, e aí, população mundial aqui, ele vai colocar world's population, que é a população do mundo, né? Mora em áreas urbanas. A proportion that is expected to increase to 66% by 2050. Então, a proporção que é esperada, né, para increase significa crescer. Crescer em 66% até 2050. Projections show that urbanization combined with the overall growth of the world's population could add another 2.5 billion people to urban populations by 2050. Então, as projeções mostram que show é o verbo mostrar, certo? Mostram que a urbanização combinada com o crescimento geral, né, overall, geral, growth, vem do verbo grow, significa crescer. Então, overall growth é o crescimento geral of the world, da população do mundo. Poderia adicionar, add é o verbo adicionar, outros 2,5 bilhões de pessoas à população urbana até 2050. Depois, with close to 90% of the increase. Bom, aí eu queria destacar essa palavra close aí, porque a gente conhece essa palavra com alguns significados, né? Então, se eu falar assim, close, acham que significa? Hã? Fechar, né? É o que todo mundo conhece. Só que tem uma coisa. Existe o close que você está falando aí, significa fechar. Ele tem. Espera que eu vou colocar aqui, vai ficar mais fácil de entender. O close, que significa fechar,
ele escreve desse jeito aí, certo? Só que o S, reparou que eu destaquei o S aí do close? Ele tem som de Z. Então, quando é fechar, close, 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 close. Fecha a porta. Close the door. Fecha a janela. Close the window. Tá bom? E existe essa palavra também. Existe essa palavra com a pronúncia de S. Aí o significado é outro. Próximo. Então, se eu falo essa palavra com som de S, close, aí significa próximo. A menina está perto de mim. The girl is close to me. Tá bom? Então, professor, mas como é que eu vou saber se a pronúncia dessa palavra aqui ela é com Z ou com S? Se é um texto escrito, não é um texto, não é um áudio, né? Você vai saber pela utilização da palavra. Porque aqui, exatamente, Gustavo, pelo contexto. E se eu falo aqui, ó, with close, eu não uso o verbo aqui, ó, porque eu tenho uma vírgula que indica uma pausa. Cadê o sujeito aqui? Eu preciso de um sujeito para poder usar esse verbo. Eu não tenho. E aí, pelo contexto, você vê que com aproximadamente, né, 90% do aumento concentrado na Ásia e África, de acordo com um report, de acordo com um relatório lançado hoje pelas Nações Unidas. Ok? Seguimos então. The 2015, ou seja, 2014, the 2014 or the 2014 revision, ou seja, a revisão de 2014 dos prospectos de urbanização mundial pela DESAS, população, da divisão de população, notes that, ou seja, nota, escreve, relata that the largest number growth, que o número de crescimento urbano maior will take place in India. Quer dizer, take place é sediar, tomar lugar, vai estar. E o will vai indicar que isso é futuro. Então, vai estar na Índia, China e Nigéria. India, China and Nigeria. These three countries will account for 37% of the projected growth of the world's urban population between 2014 and 2050. Então, esses três países vão somar 37%, ou perfazem ou somam 37% do crescimento projetado para adicionar 404 milhões de pessoas, né, urbanas. China, 292 million, e Nigeria, 212 million. Então, China, 292 milhões e Nigéria, 212 milhões. The urban population of the world has grown rapidly from 746 million in 1950. Então, a população urbana do mundo has grown. Grow é o verbo crescer. Grow é o verbo crescer. No presente, passado, grew. Particípio, grown. Grown. Por que ele usou grown ali? Porque ele tem um verbo auxiliar have, que é o verbo no perfeito. Então, tem crescido. Então, a população urbana no mundo tem crescido rapidamente. Olha um cognato aqui, ó. Rapidamente, de 746 milhões em 1950 a 3,9 bilhões em 2014.
A Ásia, despite its lower level of urbanization, então a Ásia, apesar do nível baixo de urbanização, is home to 53% of the world's urban population. Ela é lugar de 53% da população urbana mundial. Followed by Europe with 14%, seguida pela Europa com 14%, and Latin America and the Caribbean with 13%. Seguido também pela América Latina e Caribe com 13%. 13%. The world's urban population is expected to surpass 6 billion by 2045. Então, a população urbana is expected, ou seja, espera-se que a população urbana mundial supere, surpass, superar, ultrapasse 6 bilhões em 2045. Much of the expected urban growth will take place in countries of the developing regions, particularly Africa. Então, muitos desse crescimento urbano vai estar em países com regiões em desenvolvimento, particularmente a África, né? As a result, ou seja, como resultado, como consequência, these countries will face numerous challenges in meeting the needs of their growing urban population. Então, como resultado, como consequência, esses países will face, face aqui, rosto, mas ele está como verbo, então vai encarar, vai se deparar com um número de desafios, encontrando com as necessidades do crescimento urbano, do crescimento da população urbana. Incluindo housing, que é moradia, infrastructure, que é infraestrutura, transportation, que é transporte, energy and employment, energia e emprego, as well as, bem como, for basic services such as education and healthcare, bem como serviços básicos, como educação e saúde. Esse such as, a tradução é como por exemplo, tá bom? Such as. Cadê? Ok. Managing urban areas. Então, gerenciar áreas urbanas ou lidar com áreas urbanas has become one of the most important development challenges of the 21st century. Então, tem se tornado um dos desafios mais importantes de desenvolvimento do século XXI. Our success or failure in building sustainable city will be a major factor in the success of the post-2015 United Nations Development Agenda. Então, nosso sucesso ou fracasso em construir cidades sustentáveis será um grande fator ou o maior fator de sucesso após 2015, de acordo com as Nações Unidas, disse John Wilmot, diretor dessa divisão. Ok? Bom, antes de partirmos para as questões propostas desse texto, como traz a apostila, eu quero trazer para vocês aqui um exercício que eu sempre cobro quando a gente vai fazer quando eu passo atividade. Então, por exemplo, vamos dizer que isso fosse um texto de uma atividade
Eu coloquei para vocês assim, ó, na questão encontre no texto, só um minutinho, encontre no texto sinônimos dessas palavras. Eu falo para vocês assim, encontre no texto sinônimos das palavras. Primeira coisa é saber o que é sinônimo. Tem gente que não sabe o que é sinônimo, não sabe o que é antônimo. Sinônimo é que tem o mesmo sentido. Antônimo vem de contrário. Tá? Então, sinônimo, mesmo sentido. Antônimo, sentido contrário. Você tem que saber isso. Isso não é problema de inglês, isso é uma questão de conhecimento aí da língua portuguesa, de você ter estudado isso, certo? Bom, então eu quero saber, eu quero encontrar palavras no texto que tenham esse mesmo, essa mesma ideia. Bom, para encontrar essas palavras, eu preciso entender as palavras que estão abaixo. Então vamos lá. A palavra matched, eu até flexionei aqui. O que é match? Match é, é, hoje é uma palavra muito usada, né? Quem hoje fala-se muito aí desses aplicativos de namoro, de encontrar pessoas, e aí quando você encontra, eles costumam usar a expressão que matched, ou seja, deu match. O que é deu match? Encaixou, né? O que estava aqui encaixou com o que estava aqui. As informações bateram. Sabe essa ideia aí? Quando eu peço para você relacionar uma coluna com uma outra, em inglês a gente fala match the columns, relacione isso que está aqui com isso. A palavra match significa isso. Então, para você saber também, você precisa conhecer o significado dessas palavras. Approximately. Approximately é uma palavra, é um cognato, né? Parece com o quê? Aproximado. E approximately, terminação ly é terminação de advérbio. Então é aproximadamente. Professor, todas as palavras que terminam com ly são advérbios e são traduzidas com mente ao final? Não, sorry. Nem todas, mas grande parte delas, tá bom? O verbo increase, ou a palavra increase, que significa significa que está em crise. Não, increase significa aumentar. Eu já até falei essa palavra para vocês. Aumentar, em inglês a gente pode falar increase, tá? E diminuir, decrease. Increase, decrease. É uma palavra muito usada em textos, em artigos, tá? E a palavra fast é uma palavra muito conhecida, principalmente quando você pede fast food, né? Então significa rápido. Bom, diante do exposto, eu preciso que você diga para mim qual é a palavra que está relacionada, por exemplo, a palavra matched. Qual é a palavra no texto que tem o significado como match, que é relacionar? Fala para mim. Você vai ter que ler o texto ali, dar uma olhada no texto. Vou deixar ele aí para você. Dá uma olhada. Tempo. Tururu. Combined. Combined significa combinar, né? Vamos ver se foi essa palavra que eu separei. Isso aí, combined. Então, as projeções mostram que a urbanização combinou ou combinava com o crescimento da população mundial. Então, combinava, relacionava, estava ligado a, né?
Beleza. Agora eu preciso de uma palavra que tenha a ideia do approximately. Aproximadamente. Muito bom, muito bom. Close to ou with close. Então, vamos lá, fazer a tradução aqui. Projeções mostram que a urbanização combinada com a população mundial, o crescimento da população mundial poderia somar outros 2,5 bilhões de pessoas às populações urbanas até 2050, with close to 90%, ou seja, com próximo ou aproximadamente 90% do aumento concentrado na Ásia e África. Ou muito bom. Isso aí. Increased, uma palavra que significa aumentar. Tive uma ideia aqui. Palavra aumentar. Tempo. Mais alguém? Aumentar. Opa! Vamos ver se é isso? Vamos ver se é isso. Isso aí. Has grown. Então, a população urbana do mundo has grown. Cresceu, aumentou. Próxima palavra, fast. Precisa de tempo? Precisa de tempo? Vamos. Tempo. Vamos, gente. Fast. Acho que vocês deram mole aí, hein? Vou mostrar a palavra, ó. Tá logo em seguida, rapidly. Rapidamente, tá? Vale lembrar, bom, é, na, na-
quando a gente fala das regras de advérbio, por exemplo, é, se eu falo assim, lento, como é que é a palavra lento em inglês? Slow. Se eu colocar lentamente, slowly, certo? Quando eu tenho a palavra fast, rápido, o advérbio para rapidamente não é fastly, é fast também. Então, fast significa rápido e também significa rapidamente. Ele não altera. Por isso que talvez você não tenha ligado essa palavra à palavra que está no texto. Porque a palavra rapid significa rápido, ela existe. Mas só que o advérbio dela precisa do ly. Desculpa. Rapid, rapidly. Né? A palavra rapid precisa do ly para virar advérbio. A palavra fast não precisa. Por isso que talvez você não tenha tentado a resposta. Beleza? Bom, gostaram da atividade? Essa é uma atividade assim, e volta e meia a gente pede nas atividades de avaliação. Agora, eu queria chamar a atenção assim, porque tem muita gente que quando chega numa atividade dessa, eu falo assim, encontre sinônimos da palavra matched, approximately, increase, fast, no texto. A pessoa vai lá no dicionário, procura uma palavra que é sinônimo e responde a questão. Eu não pedi para você procurar no dicionário, eu pedi para procurar no texto. Então, às vezes, você fez a atividade, deu a resposta, mas ela está errada por quê, professor? Porque não era para você procurar no dicionário. Porque é muito fácil, vai lá, procura e coloca ali. Eu quero que você encontre no texto, tá bom? Porque quando você encontra a palavra no texto, você vê, você entende a palavra que está no texto com uma outra palavra, com um sinônimo. E aí te ajuda na compreensão desse texto, ok? Vamos lá. Seguindo. Aí eu trouxe um outro exercício aqui. Eu trouxe um outro exercício. Deixa eu só. Outro exercício. Considere essas palavras aqui do canto. Eu tirei duas frases do texto e eu quero que vocês escrevam essas duas frases no passado e no futuro, que foram os dois tempos que a gente já viu. Então tem aqui, ó. Today, 50% of the world's population lives in urban areas. E a frase, the urban population of the world has grown rapidly. Então eu quero que vocês coloquem a primeira frase no passado e no futuro, e a segunda também. Então a primeira coisa que nós vamos fazer na primeira frase, para poder passar lá para o passado e futuro, é identificar o verbo, porque basicamente, como é que eu faço para poder mudar o tempo de uma frase? Eu preciso mudar o verbo. Então, como é que eu vou mudar se eu não sei qual é o verbo? Então, na frase, today, 54% of the world's population lives in urban areas, qual é o verbo? Hein, pessoal? O verbo é lives. Muito bem. Então, eu tenho o verbo lives ali. Esse verbo está em que tempo? Ele está no presente. Por que eu sei que ele está no presente? Olha o conhecimento aí já adquirido por nós. Primeira coisa, olha o início da frase, today. Today significa o quê? Hoje. Então, ela já está dizendo que é hoje. Então, eu já sei que está no presente. E o verbo live, ele, na verdade, escreve live. Mas por que ele está com S? Porque eu estou falando da população. População é terceira pessoa. Ela, a população. Então, eu tive que acrescentar um S na terceira pessoa. Eu só faço isso no presente. Simples. Né? Então, a frase está no presente. Como é que eu jogo para o passado para o futuro? Ah, tem outra dica aqui. Essa frase, ela só pode estar no presente. Se eu quero que você transforme essa frase para o passado e para o futuro,
como é que essa frase vai estar no passado? Né? Então ela vai ter que estar no presente. Aí pode ser presente simples, presente contínuo ou presente perfeito. Então vamos lá. Para transformá-la no passado, eu preciso não só trocar o verbo, mas eu não posso botar a palavra today. Como é que eu vou colocar a frase? Hoje, taranã, a população mundial, hoje, 54, ontem, 54% da população, desculpa, hoje 54% da população mundial morava ou vivia em áreas urbanas, não dá. Então tem que mudar também a expressão de tempo, o advérbio de tempo aqui. Então, vou pensar em algo assim, ó. In the past, ou seja, no passado, poderia até colocar yesterday. Se você colocar yesterday, eu até ia aceitar, né? Mas fica melhor se eu colocar in the past, porque isso aqui não aconteceu ontem. Isso é resultado, essa porcentagem é resultado de, de anos, né? Então, a gente coloca in the past. In the past, 50% of all the world's population lived. Olha aí, ó, o verbo alterado. Lived in urban areas. Eu alterei o verbo. Agora essa frase está no passado. E como é que eu escrevo essa frase no futuro? Alguém? O que eu tenho que fazer? Também vou precisar trocar a expressão de tempo aqui, né? Em vez de passado, botar futuro. Isso aí, você coloca o will atrás do live. Mas eu preciso também colocar a expressão de tempo no futuro. Então, já que eu coloquei passado, eu botei in the past, na frase do futuro eu vou botar in the future. Quer dizer, no futuro, 54% da população mundial morará ou viverá em áreas urbanas. Então, will live. Professor, por que você tirou esse S que estava no lives, lá na frase original? Porque aquela marca de S é uma marca de presente simples. Quando eu passo para o passado, eu tenho que colocar D, é D ou IED, se ele for regular. E quando eu coloco no futuro, eu tenho que colocar will com verbo em forma infinitiva, sem alteração nenhuma. Ok? Beleza. Próxima frase. The urban population of the world has grown rapidly. Então, a população urbana do mundo tem crescido. Que tempo verbal é esse? Has grown. Hein? Passado? Não, não é passado, não. É presente, mas presente o quê? Lembra que eu falei? A gente não pode falar só presente. Presente em inglês tem presente. Sim, presente, eu tenho presente. Simples, contínuo e perfeito. O simples a gente já conhece. O contínuo significa que eu tenho que ter um verbo com ing. Tem aí? Para ser presente contínuo, não. E para ser perfeito, tem que ter o auxiliar have ou has. Tem? Tem. Então é presente perfeito. Tá bom? Bom, se é presente perfeito, qual é a característica do presente perfeito? Has grown. Presente perfeito tem que ter o have ou has mais o verbo no particípio. Agora eu pergunto para você, qual é o verbo principal aqui? É has ou é grown? Grown, porque have ou has é auxiliar. Então, quando eu vou jogar para o passado, eu tenho que tirar esse auxiliar, porque esse auxiliar ele é próprio do presente perfeito. Então, vamos lá. Transformando. Qual é o grown? Eu falei ainda nessa aula, eu falei que grown ele está no particípio, ele está na terceira coluna da tabela. Ele é o particípio de qual verbo? Alguém lembra? É do particípio do verbo grow.
E qual é o passado do verbo grow? Passado. Lembra dessa regra? Grew, isso aí. O verbo grow é da mesma regra do verbo know, do verbo saber, do verbo blow, que é o verbo soprar, explodir, né? Então, ele segue a mesma regra. Blow, blew, blown, know, knew, known, grow, grew, grown. Tá? Então, se eu conheço essa regrinha, qual vai ser o passado do verbo grow? Grew. É só olhar na coluna do meio. Então, como é que vai ficar a frase? The urban population of the world grew rapidly, ou seja, cresceu rapidamente. E o futuro? Como é que vai ser? O futuro não é mais como era antigamente. Will grow. Ah, futuro tem que botar o will. Mas para eu botar o will, eu posso botar o will com o verbo no passado? Não, ele tem que ficar. Gostou, né, da música? The urban population of the world will grow rapidly. Vai crescer rapidamente. Então aqui ó, eu coloco o will antes do verbo, mas o verbo no formato infinitivo. Ok? E vamos seguir. Gostaram da atividade? Essa é uma atividade que cai geralmente nas atividades de avaliação. Só para você ver como é que funciona. Seguindo. Will é usado nesse artigo para falar sobre. Como é que ele usou o will no artigo aqui? Voltando. Decisões momentâneas, intenções, planos, previsões ou promessas? Previsões, porque a gente está fazendo previsões, tanto que ele coloca lá até 2050, né? Então, na verdade, a gente não tem o conhecimento desse futuro, então são previsões, que a gente chama em inglês de predictions. Número 7. In these three countries, in this. Um minutinho. In these three countries, will account for 37% of the projected growth of the world urban population between 2014 and 2050. Account for. Esse account pode ser substituído por. Poderia ter colocado esse account lá na atividade, né? Make up. Então, esses três países will account for, ou seja, eles vão compor os 37% do crescimento projetado. Ou seja, eles vão fazer, juntos, eles formam 37%. Por isso que é make-up nesse aqui. Ok? Só um minutinho. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, obrigado a todos. E fiquem em casa, usem máscara, tá bom? Um grande abraço e uma boa semana.